Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Decoding AI, comigo Marcos Castro e Pedro Aguiar, coordenadores da pós-graduação em Inteligência Artificial no Marketing do IPAM, e hoje com o Francisco Vaz Figueiredo, que nos vai trazer aqui um tema que, eu confesso, até algumas vezes associo até um pouco como boring, não é? Que é candidaturas feitas para fundos públicos. E muito interessante termos descoberto este projeto que o Francisco hoje nos vai trazer, a GovWise. Acho que nos vai trazer aqui muito valor e... no fundo, através de duas vias. Primeiro, aquilo que, de facto, a inteligência artificial nos está a trazer, neste caso até mais AI generativa, e também como é que todos nós, nas nossas empresas, porque nós, na verdade, todos nós temos esta capacidade e esta possibilidade de ser a fundos públicos, podemos acelerar muito este processo. Portanto, estamos muito entusiasmados, Francisco, por te ter aqui connosco hoje para falar deste tema e fazer o unlock de uma área que, se calhar, eu creio que uma boa parte das pessoas, se calhar, não fazia ideia que já estava a ser disrompida também. E, portanto, é fantástico poderes trazer aquilo que nos vais trazer hoje. Portanto, se calhar, olha, nós dávamos este kick-off, se calhar só para te perguntar, apresentaste assim muito rapidamente, Francisco, e depois irmos já, então, falar de como é que a inteligência artificial está a disromper o setor público. Certo. Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto partilhar, enfim, o meu caminho, mas principalmente o caminho da GovWise, enfim, para servir também como inspiração, dentro do possível, para outros que queiram, enfim, mudar um pouco como as coisas são feitas, independentemente do setor. A minha história, muito sinteticamente, eu tenho 42 anos, comecei a trabalhar em chamado e-government em 2007. Portanto, estou dentro destas temáticas de como, enfim, a tecnologia pode impactar a relação das empresas e das pessoas com os governos já há bastante tempo. Naturalmente, estou na parte B2G, estou na parte de negócio, da parte das empresas e a relação que têm com o Estado. A ideia de lançar a GovWise já vem de 2016, portanto isto já é uma missão, pelo menos aqui do ponto de vista pessoal, com 8 anos, e tem também uma componente circunstancial, que é circunstancial e até de missão de vida, na medida em que primeiro, cheguei ali a uma altura da minha vida em que pensei, não vou continuar a trabalhar por conta de outra, não. Subi na corporate letter e decidi, não é isto que quero da minha vida. Segundo, do ponto de vista profissional, pareceu-me bem dedicar o meu tempo, também tendo em conta a minha experiência, a tentar resolver um problema muito chato, que é a relação que as empresas têm quando querem aceder à contratação pública. Tu falaste aí de fundos públicos, é uma vertente, tudo bem, mas aqui especificamente são as compras que qualquer entidade pública faz em qualquer área, independentemente do tipo. Portanto, acho eu, um tema chato, como tu dizes, um tema que mediaticamente é sempre levado para o copo meio vazio. Ou seja, imagina, Francisco, que problemas é que vocês vêm resolver dentro deste tema muitas vezes considerado chato? São vários, não é? Ou seja, se tu tivesses que identificar aqui, imagina, para alguém que não te está a ouvir e percebe, o que é que a GovWise faz, o que é que vem resolver? Se tivesses que elencar aqui 3, 4 problemas principais, quais é que eles seriam que a GovWise vem resolver? Não, o principal é reduzir de forma significativa o tempo em que uma empresa tem para apresentar uma proposta a qualquer tipo de contratação pública. Okay? É o tempo. Consegues quantificar isso? Imagina, um processo normal, ou seja, vou aqui simplesmente dizer em abstrato, porque obviamente depende, não é? Imagina, passa de X dias para Y dias. Consegues quantificar? Sim. Não, isso claramente, tendo em conta até aqueles que são os nossos clientes atuais e os casos de estudo daí. Nós estamos em metade do ponto, em média, ok? Eu não vou aqui aliás, é melhor dar um exemplo, mas, por exemplo, na contratação pública, nós podemos simplificar isto entre concursos públicos e concursos restritos. Portanto, chamado concurso público, o concurso público é uma compra de uma entidade pública
que chega ali a um determinado patamar de valor que a entidade pública vai gastar e é considerado público. Tem que ser publicado, por exemplo, em Portugal, no Diário da República Eletrónico, tem que estar disponível do ponto de vista de notificação de acesso a toda a gente, mas depois a maior parte das compras são restritas. O que é que isto é? São chamados acordos quadros, são chamados ajustes diretos, é isso, enfim, que mediaticamente é muito referido. Naturalmente, um concurso público imagina, de uma empreitada de 3 milhões de euros, naturalmente tem um tempo médio de, sei lá, 65 dias, desde que o concurso é lançado até que o fornecedor é adjudicado. E, enfim, depois é preciso, obviamente, colocar isto no devido enquadramento. Mas, lá está, se apontarmos as empresas que já usam o GovWise são das mais diversas, mas Qual é que está a ser a receptividade do mercado? As empresas acreditam quando lhe chegas lá e dizes, olha, nós reduzimos em 50%. Como é que tem sido a receptividade? Bom, primeiro, vou-me focar nos nossos principais clientes, que são as grandes entidades, por exemplo, no setor da saúde, empresas, okay? No setor da saúde, no setor TIC, no setor da construção. Okay? Enfim, está publicado até no nosso site, empresas como a Roche, como a Johnson & Johnson, ao fim e ao cabo, vendem hospitais públicos há anos, é a vida delas também, não é? E, portanto, quando chegamos a uma destas organizações com uma proposta de valor destas, naturalmente há uma grande felicidade, entre aspas, no sentido de que, há uma expectativa de, finalmente, e depois, obviamente, uma dúvida que é IA, dados abertos, Generative AI, mostra lá isso, então, porque, por um lado, é ok, querem ver as coisas a funcionar, mas também, por outra, há a temática da adoção. Portanto, nesta conversa, nós podemos, obviamente, olhar para aquilo do ponto de vista técnico e mesmo funcional estamos a fazer para resolver determinadas tarefas que são reduzidas a metade ou na totalidade no processo de bidding, não é? No processo de concorrer, mas também no final do dia a tecnologia só é implementada se for acompanhada pela adoção das pessoas e que as organizações e as pessoas também têm mais com que fazer, entre aspas, do que, enfim, dedicarem-se a serem analistas de dados ou developers de inteligência artificial generativa com os serviços do ChatGPT. Portanto, a temática da adoção e da experiência é muito importante. Sim, vocês têm tido algum gargalo em particular nesta implementação ou não? Ou tem sido relativamente... Ou seja, as pessoas têm olhado com, ok, a proposta de valor é realmente incrível e têm tido algum gargalo na comercialização, na venda em si? Sim. E é isso que continuamente temos que melhorar, porque ao fim e ao cabo nós somos uma empresa de produto, portanto somos uma empresa que queremos crescer, que quer ter um produto global, é obviamente alavancada em inteligência artificial e muito recentemente, como é óbvio, porque é uma temática recente, em IA generativo, mas como é que tu publicitas o produto? Como é que quais é que são as tuas técnicas do ponto de vista de produto de try and buy, não é? Como é que eu vou meter uma grande organização como a Roche a experimentar, não é? Mas é logo 10 utilizadores de uma vez, 10 comerciais de uma vez, eles pagam logo 50 mil euros à cabeça, começam ok? Depois, rollout depois de fechado um contrato, como é que eu vou fazer rollout para todos os utilizadores de uma Roche na Ibéria? Okay? Isto também tem que ser o mais remoto e o mais digital possível. E depois é a própria função, que eu provavelmente já vou falar um bocadinho disso, não é? O que é que o produto faz, quais é que são os casos de uso específicos. Exatamente, sim. Mas posso dar aqui um exemplo, também muito, muito rápido, que é, ok, nós temos uma ferramenta que sumariza cadernos de encargos. Ok, mas esse nível de sumarização tem que servir de uma forma transversal várias indústrias, a construção, a saúde, TIC e por aí adiante. Então, a função em si tem que constantemente, ao chegar ali a um ponto de diferenciação, que o utilizador veja, a GovWise é um produto que faz 50% ou 90% mais rápido, mas também do ponto de vista de qualidade tem que estar igual ou melhor do que é feito pelos utilizadores, não é? pelas pessoas que fazem essas propostas. Francisco,
daquilo que eu sei, portanto, estes concursos, como tu dizias, independentemente de ser públicos ou ajustes diretos, etc., aquilo também são concursos que acho que correm também em plataformas, não é? Acho que a mais conhecida será a Vortal, digo eu. Vocês têm uma ligação direta à Vortal, conforme a plataforma que é utilizada cá ou lá fora, vocês têm o ajuste respectivo, ou a vossa tecnologia é independente da plataforma que é utilizada pelos governos? Não, obrigado por essa pergunta, porque se é verdade, ou melhor, o nosso produto tem, quando encarado ou quando visto com outras ferramentas de GenAI, o nosso produto tem uma grande diferenciação, e o nosso produto e a nossa empresa, que é a ligação em real time às fontes de dados. Ou seja, nós não só permitimos ou criamos ferramentas de GenAI que os utilizadores podem chegar lá com os seus documentos, com os seus cadernos, não. Nós somos também especialistas em mecanismos e táticas de extração avançada de dados e documentos. Isto significa que, para responder à tua pergunta, Pedro, sim, para a GovWise ter uma proposta de valor ainda mais alargada, vai a 100%, e isto é uma condição do produto que nos mete uma grande exigência, vai a 100% buscar os documentos, os concursos, às plataformas de e-tendering respectivas nas geografias onde está a operar, nomeadamente em Portugal e em Espanha. Ok? E, portanto, sim, Vortal. Eu trabalhei 10 anos na Vortal, portanto, isto também... Enfim, isto também, as coisas não acontecem por acaso. Eu saí em 2016 da Vortal e, portanto, sei também, do ponto de vista, enfim, de mercado, o que é que a gente precisa de fazer nestas fontes, nestas plataformas públicas e privadas, para aceder aos documentos que as empresas precisam de aceder. Dando aqui uma nota, que é, para uma nova empresa que quer concorrer no setor público, imagina, uma empresa internacional, nós temos um exemplo, uma empresa internacional de software de educação, americana, que quer vir para a Europa. E, portanto, chega à Europa e diz, como é que eu acedo aos concursos públicos? Começamos-lhes a falar Portugal. Ok, então é um mercado pequenino. Portugal é um mercado liberalizado no ponto de vista onde os concursos são publicados. Ou seja, não tens uma plataforma do Estado, não, tens várias. Que por um lado é bom, por outro lado é mau, por causa da competitividade e desenvolvimento de produto. Mas chegas a uma empresa destas, então onde é que estão os concursos? Estão em 5 plataformas de e-tendering. Ui, meu Deus, ok. Estas 5 plataformas de e-tendering, todos têm um processo de acreditação diferente. Todos têm um interface de submissão de propostas distinto. Portanto, só para fazer o setup para aceder a concursos que são eminentemente públicos, por conceito, é um drama. Ora, nós para estas empresas dizemos, no limite, tu nem precisas de registar em nenhuma plataforma, porque eu dou-te logo o âmbito do concurso, os documentos do concurso, onde é que está, as datas e por aí adiante. E, portanto, não quer dizer que nós estejamos já a substituir aquilo que são as plataformas instaladas. Apesar de termos esse objetivo de tornar, até no processo de submissão, as coisas 100% simplificadas, mas só nessa parte de screening dos concursos, de resumo, de extração de dados, nós literalmente tornámos-la 100% automatizada, nessa parte do bidding. Certo. E Francisco, agora fazendo um bocadinho o shift, mesmo para estas candidaturas europeias, o mesmo deve acontecer com as plataformas europeias onde estão os vários programas, o programa de internacionalização, economia digital. Vocês, portanto, ao fim e ao cabo, o processo é semelhante também. Se a tua pergunta é se nós também ajudamos na candidatura aos fundos europeus, certo. Aos PRRs desta vida, não é? Sim, aos PRRs desta vida, eu vou dizer que vou responder com um NIM e vou elaborar. Tudo o que é fundos públicos, tipicamente PRR, são adjudicados via contratação pública. Isto é, um exemplo. Não é? Tem a sua... Portanto, os concursos chegam, nós acedemos a esses mesmos concursos. Não é? Lançamento
de reestruturação do parque empresarial do Algarve com fundos do PRR, ok? Quem concorre a esses fundos do PRR concorre no âmbito da contratação pública. Depois, quem ganha esse concurso, depois, se calhar, vai lançar um outro especificamente, que depois nós, para fornecedores mais pequenos, nós aí ainda não estamos a ajudar. Mas, Pedro, eu sei que depois já estamos aqui a entrar no detalhe. De uma forma generalizada, nós, tudo o que é fundo, tudo o que é dinheiro público, nós vamos buscar. Depois, na ajuda, dependendo do âmbito, estamos focados muito nas empresas que localmente concorrem em concursos, localmente, por país, Portugal, Espanha, concorrem naquilo que é a contratação pública para impactar o que a entidade pública quer impactar. Porque, o que é que eu quero dizer com isto? O município é uma entidade pública que contrata para ajudar o território, seja do ponto de vista de resíduos, de construção, seja lá o que for. Não é? Se fosse uma Secretaria-Geral das Finanças, contrata, se calhar, serviços, imagina, TIC, para gerir melhor os dinheiros públicos a nível nacional do ponto de vista de administração central, não é? Pronto. E, no fundo, nós abrangemos todo este tipo de contratação. Pois é, e agora até estava a lembrar ultimamente a questão da energia solar, não é? Também são concursos enormes. Eu não sei a quantidade de os cadernos de encargo, as exigências, quer o Alqueva com aquela... O solar flutuante, sei que abriu uma série de concursos, quer os próprios, digamos, a energia solar mais clássica, não é? Portanto, aliás, aqui há um ano ou dois até houve alguma polémica com isso, portanto, isso são coisas monstras, digamos, e aí que o vosso impacto pode ser muito maior, não é? Portanto, porque nesses grandes projetos, não é? Sim. Olha, é um grande projeto, tem um grande caderno de encargos, tem um grande articulado, com muitas linhas. Primeiro, nós fazemos coisas como, nós damos os cadernos de encargos e sumarizamos-los e damos sugestões às empresas que querem concorrer. As empresas estão ali dias, se não semanas, nestes grandes concursos, a rever a proposta. Se falta tudo, se não falta, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal, se do ponto de vista de preço é competitivo ou não. A nossa ferramenta, por exemplo, permite, quando a proposta estiver gizada, primeiro permite gerar um draft de uma proposta, tudo bem, mas depois o utilizador vai lá, mete a parte estratégica, define o preço, competitividade, etc. A nossa ferramenta permite, quando a proposta está, quando há um draft, colocá-la e pedir ao nosso assistente que, olha, de acordo com o caderno de encargos original, quais é que são as tuas sugestões do ponto de vista de competitividade, de preço, do ponto de vista de competitividade de solução, do ponto de vista de fatores legais ou administrativos que podem levar a exclusões. Quais é que são as sugestões que a GovWise sugere, passa a redundância, que é o melhor antes de submeter a proposta, ok? E, portanto, se é verdade que nós tiramos muito tempo, nós também, do ponto de vista de valor e competitividade, apesar de não termos ainda os estudos que o sustentem, que eu possa aqui afirmar, uma empresa ganha mais de 30% de concurso ou mais 50%, etc., mas nós estamos in loco a dar esse valor aos nossos utilizadores. Sim, olha, a GovWise trabalha com dados, não é, de empresas e dados que acredito, obviamente, bastante sensíveis, porque no fundo percebemos aquilo que são, inclusive, os programas estratégicos da empresa. Como é que a GovWise lida com estas questões de privacidade, segurança de dados, quando implementam as suas soluções? Porque acredito que, para quem nos ouve, esta pode ser uma preocupação. Mas eles vão aceder aos dados, o que é que eles precisam? Eles vão trabalhar. Como é que vocês lidam com isto? Yeah. Então, Marcos, antes de responder, desculpa, de uma forma direta à tua questão, eu vou só fazer aqui um stop e vou dizer o seguinte. É verdade que nós começámos a falar da GovWise como uma ferramenta que ajuda a vender a estes processos de candidatura de bidding ao setor público, só que pelo facto de nós estarmos dedicados a tornar muito mais eficiente um processo de compra e venda, como é o público, altamente regulamentado, percebemos que com esta experiência nós conseguimos também tornar o processo de bidding, no geral, não só para o setor público, mas no mercado privado, muito mais eficiente. Portanto, eu só queria sublinhar que hoje em dia nós começamos, é verdade, como uma ferramenta que ajuda
a tornar o processo de bidding das empresas muito mais simplificado para o setor público, mas também para o setor privado. E eu disse isto porquê? Porque é a tua pergunta a tua pergunta de certeza é quando vais falar com uma grande entidade e quando dizes que tornas super eficiente o processo de bidding, mesmo no setor privado, isto significa que os cadernos de encargos, os RFPs, não é? Os Request for Proposal, privados que eles recebem, têm que ser colocados dentro da tua ferramenta. Exatamente. Certamente estas empresas ficam, olha, eu aqui tenho esta oportunidade. Não Como é que nós evitamos esse curto-circuito? Isto pode ser um bocado, não é? Pronto, do ponto de vista de datas. E, ora, a resposta para já é que, primeiro, de uma forma muito simplista, nós estamos um pouco escudados naquilo que é os critérios e as condições de segurança dos LLMs, dos Large Language Models, que manipulamos e que utilizamos. Portanto, agora isto não serve só, não é? Mas se uma empresa coloca um caderno de encargos no interface da GovWise, ele está a colocá-lo em bom rigor, por exemplo, nos serviços da OpenAI do Azure. Ok? Pronto. A OpenAI não armazena esses documentos, nem OpenAI, nem nós. Ok? Mas, portanto, os riscos de segurança de dados estão, lá está, ancorados nestas grandes Big Tech. Se a resposta é, mas achas que se a pergunta é, mas achas que as empresas já estão familiarizadas com a segurança ou a falta dela destes LLMs? A maior parte, não. Ok? Mas pronto, portanto, primeiro blocker que a gente tem que ultrapassar. Segundo, e é ultrapassado com contratos onde nós, no fundo, temos que nos obrigar a dizer que se houver algum problema, alguma falta de integridade nesses dados, há compensações a dar. Portanto, há um risco do ponto de vista de negócio aí, e que nós assumimos-lo, controlamos-lo, gerimos-lo dentro do possível, mas temos que assumir esse risco se queremos clientes, se queremos garantir que eles... Faz parte do processo, é mesmo assim, faz parte do processo. E só para terminar, sem ser demasiado técnico, essa é uma vertente, depois a segunda vertente é se a GovWise está a tornar um sítio, ou se quer tornar um sítio central onde qualquer processo de bidding, qualquer organização está, então assume-se que as empresas vão querer armazenar lá as suas melhores propostas para os seus cadernos de encargos, a fase onde estão, etc. E, portanto, aqui estamos a caminhar para garantir que, do ponto de vista de armazenamento de documentos de dados de clientes, nós temos as melhores práticas do ponto de vista da arquitetura e infraestrutura que garantam que estes documentos não aparecem numa área de trabalho de um outro utilizador. Mas isto são o jogo, é mesmo assim. E quem trabalha com dados sabe disso, sabe que é um desafio grande e que obviamente nós fazemos tudo para nos protegermos, porque obviamente que acho que nenhuma empresa quer ter, principalmente, não só aquilo que são estes leaks, mas questões relacionadas com a nossa própria reputação no mercado. E, portanto, nós obviamente fazemos o melhor possível, né? Naturalmente, com as ferramentas que temos. Temos que investir nisso. É uma prioridade. Certificações, a ISO 27001, enfim, há um conjunto de coisas que temos que fazer para garantir a confiança dos nossos clientes e dos futuros clientes. Francisco, estávamos aqui, eu vou voltar atrás ou fazer só que uma... Lembrei-me ao falar agora nisto realmente e da importância que é esta questão, e como o Marcos, não é, confirmou também que percebe disto muito melhor também do que eu, esta questão de respeitar os dados, etc. E eu até um bocadinho antes, que é aquela questão de que, pelo menos, vamos lá ver, eu não sou um especialista em concursos públicos, mas também já trabalhei numa grande empresa de saúde, que o grande cliente era os hospitais do Estado, e, portanto, isso sempre foi um problema, não é? Já saí em 2004, mas é sempre uma questão, sempre um problema. E o que eu tenho verificado ultimamente
nomeadamente nestes grandes concursos, e podia voltar outra vez aos da energia, mas também estes da saúde ou da construção, como tu falaste, o que nós vimos, há uma grande quantidade sempre de como é que se diz, de impugnações, de coisas, portanto, parece que nada corre de uma maneira fluida, não é? Tu achas que este teu produto, ao fim e ao cabo, que pode também aí, e eu já percebi que tu estavas a dizer que, ao fim e ao cabo, pode estar dos dois lados, não é? As grandes empresas que querem fazer os seus concursos internos, mesmo privadas, etc., também podem aproveitar. Tu achas que esse produto aí também pode melhorar, digamos, não só a produtividade em termos de tempo que as pessoas poupam em organizar os dossiês, mas até o tempo também das entidades públicas, depois em processos, em tribunal, e coisas muitas vezes são de utilidade pública, acabam por demorar mais 3, 4 ou 5 anos que o que deveriam. Também aí vocês podem ajudar? Olha, o meu grande desejo era ter uma ferramenta que servia não só quem vende, mas quem compra. Quem compra é quem quer, que é a entidade pública, é quem quer que estes processos de compra não demorem 65 dias, 2 meses, 3 meses, sejam impugnados, sejam cancelados. Às tantas é preciso um investimento virtuoso de uma entidade pública, e por questões legais e até taticamente não virtuosas de alguns fornecedores, o concurso é impugnado e a coisa vai para as calendas, e portanto a pessoa ou a empresa local que é o âmbito daquilo que é a contratação pública não é impactada positivamente. Ora bem, isto é o ideal. Agora, também se no início com esta ideia, ok, Francisco, vamos construir uma ferramenta que ajuda não só as empresas, mas as entidades públicas, toma lá 20 milhões de euros. Vai lá fazer isso. Ok, eu aí, porque vender, ou pelo menos estar num negócio em que tens um produto para a entidade pública, para o setor governamental, o chamado GovTech, tem ciclos de vendas muito maiores. Portanto, Pedro, eu respondo-te de sim. O produto, se quiséssemos agora investir nele com aquilo que tínhamos, com as condições que tínhamos, iríamos ajudar para as entidades públicas que lançam cadernos de encargos a melhorarem esses cadernos de encargos e esses programas de procedimento, para mitigarem ou evitarem o risco de impugnações, das chamadas technicalities, porque muitas vezes é technical, mas o risco de impugnações, e de reduzir de forma significativa o tempo em que um procedimento público é conduzido, ok? Porque o que se pretende é, há ali um problema para resolver naquela fossa aqui em Lisboa onde eu estou. Isto tem que ser, e custa 50 mil euros, ou 75 ou 150. Isto tem que ser uma coisa lançada ao mercado, propostas, adjudicar e ver as coisas sempre pelo copo meio cheio, que é, não há aqui corrupções e não... isto é, tem que se acreditar que aquela compra é virtuosa e é para resolver um problema. Ora, isto, enfim, depois na realidade das coisas não funciona assim. Mas pronto, acho que respondi à tua questão. Gostaria de lá chegar mais cedo ou mais tarde, não só Pois. Mas é que mais geral também, não é? Não pode ser só a vossa. É porque isso, eu acho que somos todos nós, não é? Não só os três, estamos aqui todos nós, em Portugal acabamos por ter esse impacto negativo, não é? Coisas que podiam correr. E depois é uma coisa que tu aí, Alberto, também referiste, que é depois as empresas, quanto maior a sua capacidade financeira para levar até ao final uma impugnação, etc., quer dizer, isto depois vai bater sempre às mesmas pelo desgaste, Isso é uma coisa que realmente que me... E essa capacidade financeira, deixa-me só sublinhar e dizer, essa capacidade financeira está nas grandes empresas. A virtude da competitividade e da contratação pública deve ser, vamos tornar o acesso à contratação pública mais diferenciado, nomeadamente para as micro e para as PMEs. Isso mesmo. Portanto, isto é mais um fator que retira a competitividade de fornecedores, de empresas, de propostas, para servir melhor o setor público. Portanto, cria-se aqui um ciclo vicioso que faz com que a contratação pública seja o que é. Não só em Portugal, mas no mundo em geral. É que depois nas PMEs, não é? Já se torna um bocadinho cultural dizer assim, eu até tenho uma boa solução, mas eu nem vou meter nisto. Nem vou meter nisso. Nem vou meter nisto, isto é para os tubarões, vai lá papá. E há uma cultura que é uma pena, até porque nós somos um país essencialmente de PMEs, não é?
e acaba por ser uma pena realmente isso acontecer. Nesse ponto, já agora, será que existia algum tipo de regulamentação ou políticas públicas, por exemplo, que poderiam facilitar a adoção de inteligência artificial na contratação? Sim. Este é um problema, no mínimo, europeu, abordado pela Comissão Europeia, que nunca ninguém conseguiu resolver, que é incrementar de forma significativa o acesso das PMEs, que é não só o grosso do tecido empresarial em Portugal, mas na Europa, na contratação pública. Portanto, há legislação sobre isso. Há legislação, por exemplo, que foi aproveitada para criar um novo negócio, que é estas plataformas de e-tendering, mas que não resolveram o problema, manifestamente não o resolveram. Há legislação que indica, ou que torna, não é 100% mandatory, mas que está a criar o espaço europeu de dados abertos da contratação pública para surgir empresas para a GovWise, como a GovWise, por exemplo, acederem a esse espaço europeu de dados abertos de contratação pública e criarem ferramentas como a que nós estamos a criar. Há muitos dados de contratação já disponíveis. O que é que eu quero dizer com isto? Não sei se têm essa noção. Em Portugal, o chamado BaseGov, eu acho que isto... Há muito histórico lá, colocado em real time. Portanto, as entidades públicas, muitas em Portugal, trabalham bem, compram e disponibilizam dados. Ora, com esses dados históricos dá para fazer muita coisa. Dá para fazer análise preditiva de compra, análise preditiva de venda. Portanto, há coisas que estão a ser feitas na componente europeia, do ponto de vista de agilizar o processo de contratação pública, que na prática tem que encontrar pessoas como o Francisco Figueiredo e aqui os colegas dele e os sócios dele que, olha, vamos lá tentar resolver isto, que é um problema, que é um grande problema e é um problema chato para muita gente. Vamos a isso. Olha, em termos de inovação, se nós olharmos agora para a GovWise, e já percebemos ao longo desta conversa que há aqui vários... estou-me a lembrar da palavra em espanhol que é o ecos. Há várias oportunidades, vários, enfim, caminhos que nós podemos percorrer para inovar. Como é que tu vês aqui a GovWise nos próximos anos a inovar do ponto de vista da inteligência artificial, a trazer mais valor para o mercado? Desculpem, chamaram-me aqui para falar. Marcos, desculpa, vais ter que... Estava-te a dizer, nos próximos anos, do ponto de vista de inovação, como é que tu vês aqui a GovWise a utilizar inteligência artificial para trazer mais inovação aos seus produtos, aos seus serviços e, consequentemente, ao mercado? Ou seja, no fundo, como é que a AI nos próximos anos é aqui darmos o caso de uma empresa e como é que a AI, que é, no fundo, um dos cores da empresa, daquilo que é a sua proposta de valor, como é que tu vês a empresa a inovar nos próximos anos para se manter à frente da concorrência? Sim. Do ponto de vista de... nós utilizamos IA generativo e daqui a uns anos o que mais vai haver é assistentes, especificamente para B2B, que é onde nós estamos, assistentes... Era uma das questões que nós tínhamos a seguir, é também como é que vês os AI agents entrarem dentro deste ecossistema, até porque aquilo que tu dizes e da automatização, acreditamos que pode ser realmente um caminho. Sim, pronto, então já lá vamos a essa pergunta, mas, ou já lá vamos lá a esse tópico, mas do ponto de vista de diferenciação, algo que nós sabemos que agora nos diferencia e no futuro nos poderá diferenciar é os dados que nós recolhemos das mais diversas fontes, que são chamados dados abertos, que são desestruturados, e que nós estruturamos. Portanto, o que nós estamos, no fundo, também a criar e que mais tarde pode ser até um fator que é um fator de diferenciação, é uma grande base de dados de contratação, devidamente estruturada, que serve para treinar modelos específicos para determinadas ações que o nosso produto resolve. Ora, no final do dia, daqui a uns anos, isto... Em princípio, as empresas escolherão os assistentes IA pelo seguinte, pelo preço, ou seja, quanto é que o assistente IA cobra para fazer determinada tarefa que era feita manualmente, pela qualidade. A qualidade vem dos modelos, ou pode vir, perdão, de bases de dados devidamente estruturadas para alimentar determinados modelos, em cima da forma como nós manipulamos, digamos assim, ou treinamos é uma palavra errada, mas as pessoas se calhar percebem, mas treinamos os LLMs para resolver
aquela tarefa da melhor maneira possível. Portanto, o caminho, do ponto de vista de diferenciação, terá que sempre seguir nas mais diversas componentes de produto. Não é só na parte de IA generativo treinar os LLMs, tem aqui também dados abertos envolvidos, tem estruturar dados que não estão estruturados, como PDFs, só para ser mais claro para todos percebermos. Se eu recolho documentos de cadernos de encargos, documentos PDFs, documentos HTML, isto são documentos desestruturados, estão lá uma data de texto. O que é que a GovWise faz para estruturar todo aquele texto que recolhe determinados PDFs? O que é a informação importante no meio de uma data de páginas e onde é que a GovWise a coloca do ponto de vista tabular, não é? Do ponto de vista de base de dados. Ora, é aqui um conjunto de coisas que, enfim, espero que enfim, nos faça levar a uma escala de clientes e maior, e depois a partir daí, enfim, a partir daí não uma escala diferente. Sim, ou seja, de facto, antevês que parece-me um impacto grande da tecnologia naquilo que é proposta da GovWise efetivamente nos próximos anos. Ou seja, imagina, se tu tivesses que, e com aquilo que estávamos a falar há pouco, dos AI Agents e aquilo que é a evolução normal de AI, como é que tu vês, consegues vislumbrar o que é que poderá ser a GovWise daqui a 10 anos? Que tipo de proposta de valor, produtos, serviços, soluções poderá ter no mercado? Bom, vou ser aqui um bocado utópico, mas também era utópico há 5 anos, se calhar. É a minha função, enfim, como lidero o projeto, mas eu acredito que o processo de bidding, portanto, o processo que qualquer empresa, pequena ou grande, e o tempo que demora para responder a qualquer concurso, pode ser 100% automatizado. Ok? Portanto, o processo de recolher cadernos de encargos, sumarizá-los, apresentar ou definir preços para aquele caderno de encargos de acordo com informação de preços passada ou de benchmark. Portanto, eu acredito que um processo que hoje em dia é, como é óbvio, não é? Um processo comercial de apresentação de proposta pode cingir-se a um dashboard onde uma pessoa, isto é obviamente extremo, mas uma pessoa na Europa, a única coisa que tem que estar a validar é o preço específico de uma determinada solução ou um determinado produto para uma determinada proposta. Portanto, isto é altamente, não só nesta componente disruptiva, mas, enfim, isto, IA generativo e IA é a grande revolução e vai trazer grandes impactos do ponto de vista do workforce. Eu acho que não vale a pena isto vai mesmo tornar as coisas completamente distintas desse ponto de vista, e até acho que levanta aqui uma questão, uma preocupação que é a preocupação social. O nosso modelo de sociedade nunca mais será o mesmo, ou vai ter que mudar, não é? Porque o que é que a IA não vai substituir neste caso, então? Pois, o que é que o IA não vai substituir? Só a parte de negociação pura, não? Aquela parte do explicar do produto e... Bom, vamos lá ver. Tudo. Para alguém que acredita que é 100% automatizado, isto é quase uma provocação. O que é que a IA não vai substituir? Sim, mas é 100% automatizado porque é 100% baseado em dados. E, portanto, o que é preciso garantir para que essa automatização aconteça é que esse fluxo, essa cadeia enorme de dados global e depois específica por empresa e utilizador, seja íntegra, não é? Para que isso aconteça. Portanto, aquilo que eu acho que estou a referir, acho que não é uma coisa demasiado utópica. É preciso trabalhar bastante para chegar a esse ponto. O que é que não vai ser substituído por IA? Tudo que num processo de venda é emocional. Ou mais... É emocional, eu vou mesmo dizer assim, não é? A integridade das pessoas, não é? Se é verdade que pode ser 100% automatizado, eu, enquanto comprador, quero receber a melhor proposta, mas em princípio quero ver cara a cara quem é que me vai prestar o serviço, quem é que me vai fornecer determinado material, de onde é que esse material vem,
E, portanto, eu não vou... É verdade que vou, se juntando aqui outras tecnologias, como a blockchain e por aí adiante, posso garantir a integridade de uma cadeia de valor e por aí adiante, mas no final do dia, a matéria-prima vem de uma determinada mina, retirada já estou aqui a ir para outros caminhos, não é? Mas retirada por determinado tipo de trabalhadores, e se essas condições são efetuadas do ponto de vista social e bem realizadas, bom, isso é preciso estar lá para ver. Marcos, se permite também, eu acho que isto que o Francisco disse é muito importante, e eu que tenho, não é, que trabalho muito mesmo a nível no IPA, trabalho já sou responsável pelas cadeiras da área das vendas há umas dezenas de anos, e eu queria enfatizar isto que disse agora o Francisco, porque toda esta questão das vendas teve sempre, a gente já sabe, há sempre um filme à volta da questão das vendas, o que é alguém... Nós sabemos que as vendas, infelizmente, primou sempre muito pelo resultado de curto prazo, e nem sempre o resultado de curto prazo é o melhor resultado para as organizações, não é? Daí nós percebermos como elas desaparecem muito de repente. E eu acho que isto que o Francisco estava a dizer, esta questão de tudo que é quantificável, tudo que é dados, que são características do produto, toda esta componente técnica, eu acho que a IA, para as pessoas das vendas, para quem gosta de trabalhar bem as vendas, é uma bênção, não é? Eu quase que diria, eu vejo na IA, e não é por acaso, eu ao fim e ao cabo tive duas áreas que eu me apaixonei, as vendas e agora a IA. Eu acho que a IA é o principal, eu ia dizer é o principal pilar para finalmente termos um processo de vendas sério. E eu digo isto com toda a tranquilidade de quem já viveu muito tempo isto, porque eu não tenho que inventar dados técnicos, eu não tenho que inventar dados, não é? Eles estão trabalhados pela IA, estão trabalhados pela solução, conforme disse o Francisco, e agora toda esta componente que é importante de a ligação emocional, a questão de criar sentimentos como um sentimento de confiança, até um sentimento em produtos específicos de desejo pelo produto, etc. É isto que o processo de venda se deve focar. É isso, não é? E não é de agora, sempre foi. Só que nós, felizmente agora, começamos a ter uma tecnologia que nos permite finalmente levar a quem se dedica às vendas, dedicar-se àquilo que é importante. Porque tudo aquilo que é dados, que é técnica, realmente alguém vai fazer melhor que nós. E eu a maneira como eu encaro é ainda bem, e para mim é uma maravilha isto que está a acontecer, não é? Saibamos nós aproveitar isto, como dizia também o Francisco, não é? Saibamos nós aproveitar isto e deixarmos para o ser humano aquilo que é mais diferenciador, aquilo que é analógico, se quisermos, que são as nossas intuições e as nossas emoções, e deixamos a parte racional, a parte dos dados e técnica para alguém que faz isto melhor que nós. Parece-me muito bem mesmo isso. Faz sentido. Eu para concluir tinha só aqui um último tema, que era cultura empresarial. Francisco, como é que tu vês esta amálgama de tecnologia, pessoas, emoções, intuições, como o Pedro dizia agora? Pedro, achei interessante tu teres dito alguém mais racional, teres humanizado a tecnologia. Achei muito interessante a forma como tu colocaste a situação. Como é que tu vês isto, Francisco? Em termos de cultura empresarial, bom, olha, eu sou uma pessoa, se calhar tu vais-me catalogar como de esquerda, mas não. Que acredita Está tudo bem, o que é? Que acredita, não é? Não sei se é agora ou se é no futuro, no rendimento básico universal, e acredita na medida em que, acabei de justificar, se isto vai mudar completamente, acredita nessas coisas. Por muito que alguns, ao longo do dia, enfim, na nossa cabeça venham sentimentos menos virtuosos ou positivos, eu tento sempre libertá-los da minha cabeça, mas acredita, entre aspas, nas pessoas, e portanto se as pessoas não, por exemplo, do ponto de vista de cultura, não quiserem trabalhar ou não quiserem, ou forem, enfim, ou forem um pouco, não forem virtuosas, digamos assim, não sou eu, do ponto de vista de liderança, que as vai, entre aspas, por exemplo, retirar ou expulsar daquilo que é o ecossistema GovWise, que é muito pequenino. Acho que isso vai acontecer organicamente.
Portanto, se desde o início nós acreditarmos que temos uma missão, temos um propósito, há condições financeiras sustentáveis para nos pagar a nós próprios, etc, etc. Mas eu acredito que tudo isso, por muito conceptual que seja, funciona. Funciona. E, portanto, do ponto de vista de cultura, é assim que já há muitos anos, enfim, trabalho, ou ajo e reajo, e tento QB, porque isto é tudo muito bonito de dizer, olha, temos aqui um conjunto de pessoas e conseguimos trabalhar desta forma, mas QB, acredito nisto e pelo menos até agora tem dado resultado. É isso, Marcos, também se permite complementar, porque acho que isto também é importante, não é? Eu até iria um bocadinho mais longe, não é só a questão do rendimento mínimo, porque realmente se vamos criar mais riqueza temos que o fazer, é a questão, isto vai dar origem mesmo a um novo tipo de capitalismo. Não há dúvida, o capitalismo foi o único sistema, nós estamos a ver o que está a passar na Venezuela, não é? Portanto, o único sistema com todos os defeitos que nós sabemos, mas que realmente trouxe um bem-estar maior, económico ou social, foi o capitalismo. Agora, todos nós sabemos também que temos que caminhar para um novo tipo de capitalismo, não é? Há um movimento em Harvard muito interessante, liderado por uma senhora chamada Rebecca Anderson, e onde realmente, e eu acho que aí há mais ou menos, aquilo que eu disse há bocado nas vendas, agora vai ser de nós em termos da sociedade em geral, não é? Nós temos, a humanidade vai ter uma oportunidade única de criar um maior bem-estar, criar um novo tipo, digamos, de sistema de trabalho, sistema de organização da sociedade económico. Pronto, isto depois dava mais uma conversa, mas é uma questão que eu acho mesmo relevante. Eu dou aulas na Universidade Europeia no mestrado de Gestão de Saúde e estou com a cadeira de Empreendedorismo e Inovação. E eu tinha que ter 7 pontos no programa. E o quinto era a digitalização, o 7º era a inteligência artificial e eu no meio coloquei uma coisa que me perguntaram algumas vezes, só tinha a certeza, coloquei um novo tipo de capitalismo, não é? Portanto, numa cadeira de Empreendedorismo e Inovação tens a digitalização, a inteligência artificial e tens no meio isto. Porque é mesmo isso também que eu acredito. E o Francisco estava a ver este ponto, eu fico muito contente, não é? Não é só tu, Pedro, que pensas assim, pelo menos tens aqui uma... Pois, isso também até é difícil explicar isto, não é? Agora, nós vamos ter finalmente uma oportunidade, eu e o Marcos temos falado muito, e mesmo quando arrancamos com a pós-graduação, de finalmente sermos mais produtivos, criar mais riqueza, etc. Claro que vai haver o tal impacto negativo, como tu dizias muito bem, em algumas pessoas, e daí o rendimento mínimo ser quase uma exigência base, porque se vamos produzir mais riqueza, não é? E termos algum impacto, é importante isto. Mas as oportunidades são muito maiores, saibamos nós aproveitá-las. E o que eu acho que este podcast trouxe muito interessante, e eu e o Marcos podemos confessar agora, estávamos com expectativas, realmente é que isto também pode começar pelo próprio governo em dar uma ênfase muito maior a este tipo de situações práticas, não é? O governo tem sempre a questão cultural, estratégica, de poder, digamos, estimular tudo que seja ligado à inteligência artificial. Mas agora também tem aqui uma questão prática que ele próprio deve aproveitar, não é? E eu, da minha parte, isto foi muito reconfortante, esta conversa. Sem dúvida. Francisco, não sei se tens algum comentário final que gostasses de fazer. Não, quero só saudar esta iniciativa porque acho que... eu saudar a iniciativa e em segundo lugar agradecer, porque é sempre bom ter um canal onde posso, ou do ponto de vista pessoal ou do ponto de vista da GovWise, transmitir o que estamos a fazer e, portanto, agradecer novamente o convite. E foi um gosto conhecer-vos pela primeira vez, porque não vos conhecia, portanto, muito obrigado por terem entrado em contacto. Foi um gosto ter-te connosco, Francisco. Para quem nos está a ouvir, já sabe que nos pode seguir, quer no nosso canal YouTube, Spotify ou então no LinkedIn. Muito obrigado pela disponibilidade, Francisco, uma vez mais. Trouxemos aqui uma perspectiva, acho que bem diferente daquilo que costuma ser o normal, falada a estas áreas de negócio e inteligência artificial. Portanto, estamos muito contentes e entusiasmados. Esperamos que quem depois vai ver ou ouvir possa, de facto, também retirar esse valor que nós também retiramos. Portanto, uma vez mais, muito obrigado. E um abraço aos dois. Um abraço, Francisco. Obrigado.
Decoding AI.